Imagine o seguinte, um grupo de morcegos vampiros voando pelos céus escuros em busca de sua próxima refeição. Essas pequenas criaturas são exatamente como os vampiros míticos que lhes dão o nome, pois dependem de sangue para sobreviver. Mas não se preocupe, eles geralmente procuram o sangue de vacas, porcos, cavalos e pássaros. Embora de vez em quando possam escolher um humano, isso é muito raro. Em vez de sugar sangue como os vampiros, esses morcegos fazem uma pequena incisão com os dentes e em seguida lambem o sangue que flui com a língua. Eles são tão suaves e delicados que podem sugar sangue de um animal por mais de 30 minutos sem sequer acordá-lo. Além disso, essa ação não machuca a presa. Os morcegos vampiros têm muitos talentos especiais que os ajudam a se alimentar. Por exemplo, eles conseguem detectar a presa ouvindo o som da respiração do animal. Eles são capazes até mesmo de reconhecer os padrões de respiração de um animal específico, por exemplo, uma vaca, e voltar a ele noite após noite. Hey, Pete, essa aqui está deliciosa. Vamos voltar aqui amanhã. Agora, tem algo que talvez você não saiba. Esses mamíferos voadores podem andar, correr e pular, ao contrário de outras espécies de morcegos. Essas habilidades os ajudam a capturar suas presas. Eles também têm sensores de calor que os ajudam a localizar o local perfeito no corpo de um animal para se alimentar. E suas fortes patas traseiras, juntamente com um polegar especial, os ajudam a decolar depois de terminarem o jantar. Mas o que acontece se um morcego vampiro não conseguir encontrar sua refeição noturna? Se ele passar 2 noites sem se alimentar, não sobreviverá. Felizmente, alguns desses morcegos podem ser bastante generosos uns com os outros. Quando estão bem alimentados, eles costumam cuspir a comida para compartilhá-la com outros morcegos em troca de cuidados. E você sabia que os morcegos fêmeas são especialmente amigáveis com as novas mamães? Que fofura! Conheça o morcego da tumba egípcia. Um nome que soa assustador, não é? O comprimento do corpo dessa criaturinha é de cerca de 8 centímetros, com diferentes subespécies que variam em tamanho. Esse pequeno animal adora ficar nas tumbas escuras e sinistras do Antigo Egito. No entanto, eles são muito bonitos com seus olhos grandes e orelhas pequenas. Eles adoram comer insetos e se empoleirar em cantos aconchegantes. Além disso, desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, mantendo as populações de insetos sob controle. Na última década, os pesquisadores descobriram que os morcegos podem transmitir vírus, mas chegarei a essa parte perigosa em 1 minuto. A seguir, temos a raposa voadora de cabeça cinza. É um dos maiores morcegos da Austrália, com uma envergadura de mais de 1 metro. É como um pássaro, mas mais legal porque é um morcego. A raposa voadora de cabeça cinza é uma criatura marrom escura e elegante, com um toque de elegância graças à cabeça cinza e ao manto vermelho alaranjado em volta do pescoço. Pense nela como um morcego que está vestido para impressionar. Esse sujeito frequenta todos os tipos de lugares, desde áreas urbanas movimentadas até florestas tranquilas, bosques e até manguezais entre marés. À noite, essa raposa voadora abre as asas e voa até 50 quilômetros e depois se alimenta de frutas deliciosas. Ela não é exigente e mastiga com prazer espécies nativas e introduzidas, sendo os figos os seus favoritos. A raposa voadora é tão fã de frutas que ganhou o apelido de morcego frutífero. Elas também adoram o néctar e o pólen das árvores nativas, especialmente das árvores de goma. A raposa voadora de cabeça cinza adora ficar pendurada nos galhos das árvores, conversando com seus amigos morcegos, o que as torna os melhores animais de festa. Embora sejam borboletas sociais e adorem ficar em grandes grupos, as raposas voadoras de cabeça cinza estão em declínio devido à perda de habitat. Precisamos proteger essas criaturas peludas, pois elas desempenham um papel crucial nos ecossistemas florestais saudáveis. Elas polinizam e dispersam as sementes de muitas espécies importantes de árvores. Se estiver procurando por esse morcego, vá para o leste da Austrália, incluindo Queensland, Nova Gales do Sul e Victoria. A parte complicada é que você precisa ficar longe deles. Há mais de 1.200 espécies de morcegos em nosso planeta. Agora, vamos dar uma olhada no morcego nariz de porco de Kitty. Ele leva esse nome por causa de um biólogo chamado Kitty Tonglongia, que o descobriu. Essas criaturas são um dos menores mamíferos do mundo. Eles pesam menos de uma moedinha de 1 centavo e cabem confortavelmente em seu dedo. Você só pode encontrá-los na Tailândia e em Myanmar. Os morcegos são criaturas incríveis, mas vamos encarar o fato de que eles também podem transmitir algumas doenças. Vamos começar com a raiva.
Os morcegos são, na verdade, o animal mais comum com raiva nos Estados Unidos. Se você encontrar um morcego em sua casa, tente capturá-lo para fazer o teste. Eu sei, não será fácil porque eles voam pela casa aleatoriamente como se não houvesse amanhã. Mas se você o pegar, poderá determinar se precisa ser vacinado contra a raiva. Para manter os morcegos fora de sua casa, você pode tomar algumas medidas simples. Feche todos os buracos que eles possam usar para entrar. Você também pode usar lonas plásticas transparentes ou redes para pássaros para ajudar os morcegos a encontrar um novo lar fora de sua casa. E lembre-se, sempre siga as regras e leis locais sobre a remoção de morcegos, pois algumas espécies estão ameaçadas de extinção e precisam de cuidados especiais. E se você tiver sido mordido? As mordidas de morcego podem ser super pequenas, portanto, mesmo que você não tenha certeza se foi mordido ou arranhado, é melhor conversar com um profissional de saúde por precaução. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Não tente fazer amizade com morcegos ou tocá-los se você estiver ao ar livre. Deixe-os agir e aproveite o espetáculo de uma distância segura. E se você entrar em contato com um morcego, lave bem a área afetada com água e sabão e procure atendimento médico o mais rápido possível. Uma coisa a se ter em mente é que somente pessoas treinadas e vacinadas devem manusear morcegos. Portanto, a menos que você tenha essas qualificações, é melhor evitar manusear essas pequenas criaturas. Se você encontrar um morcego ferido ou uma raposa voadora, resista ao impulso de bancar o herói e ajudar o animal sozinho. Agora vamos falar sobre as doenças que os morcegos transmitem. Uma das mais conhecidas é a infecção por Lissa vírus do morcego australiano e é transmitida por meio do contato com a saliva de morcegos infectados, o que pode ocorrer por meio de mordidas, arranhões ou contato com membranas mucosas ou pele quebrada. A infecção causa uma doença semelhante à raiva que é geralmente fatal, mas não entre em pânico ainda. Houve apenas 3 casos documentados que afetaram seres humanos, todos ocorridos em Queensland. Para evitar essa doença, lembre-se destas 3 etapas simples. Não manuseie morcegos a menos que seja treinado, vacinado e esteja usando o equipamento adequado. Lave qualquer mordida ou arranhão de morcego com água e sabão por pelo menos 15 minutos e, em seguida, aplique um antisséptico antiviral e procure orientação médica sobre a vacinação contra a raiva dentro de 48 horas da possível exposição. Outro vírus que merece atenção é o Hendra, que pode ser transmitido aos seres humanos por meio de contato próximo com fluidos corporais de cavalos infectados. O hospedeiro natural desse vírus é a raposa voadora, mas não há evidências de que ele possa ser transmitido diretamente dos morcegos para os seres humanos. Por fim, vamos falar sobre os tanques de água da chuva. Embora o consumo de água de chuva seja relativamente seguro, é importante gerenciar os riscos associados ao uso dessas cisternas, especialmente se você tiver um sistema imunológico debilitado. Os vírus relacionados a morcegos não podem ser contraídos ao beber ou usar água de tanques de água da chuva. Para as famílias que usam a água da chuva para beber ou preparar alimentos, o risco de contrair uma doença gastrointestinal de morcegos não é diferente do risco de contraí-la de outros animais, inclusive pássaros. Os animais de estimação também devem ser protegidos. Vaciná-los contra a raiva e mantê-los na coleira em espaços públicos para evitar o contato com animais selvagens doentes certamente ajudará. Se um animal de estimação tiver entrado em contato com um morcego, ele deve receber uma vacina de reforço contra a raiva imediatamente e ser testado para a raiva para determinar se é necessário uma quarentena. Não chame a polícia se você vir o Batman. Ele é um tipo diferente de morcego.